E aí, pessoal, beleza? Vamos dar início então a mais uma aula, né, de Microeconomia 2, dando continuidade agora à análise dos nossos mercados competitivos. Hoje, então, vamos tratar de subsídio, né, nessa aula. O subsídio, como vocês devem imaginar, é o contrário de imposto, né? Imposto o governo recebe, então, das empresas e dos indivíduos. E o subsídio é o contrário, é quando o governo quer promover algum consumo ou produção e consumo, aí ele subsidia consumidores e produtores, né, em relação a esse determinado bem que está sendo subsidiado. Então vamos ver como é que a nossa análise agora se aplica em relação à questão do subsídio. O subsídio também pode ser visto como uma certa intervenção também do Estado, né, no mercado, assim, digamos assim. Então ele tem seus impactos, só que são contrários do que ocorre no imposto, obviamente. Então, bora lá entender isso. Então, temos aqui a aplicação do subsídio. Quando o governo define o subsídio, podemos imaginar como se fosse um imposto negativo, invertendo a relação entre o que paga o consumidor e o que recebe o produtor. E considere esse o nível do subsídio. Então, pessoal, nós vamos ter o preço agora pago pelo consumidor, ele vai ser definido de forma diferente. Vai ser o que recebe o produtor menos o subsídio pago pelo governo. Assim como o que é recebido pelo produtor vai ser o que é pago pelo consumidor mais o que é pago pelo governo. Então, vejam que o consumidor vai pagar menos e agora o produtor vai receber mais. Então, né, para produtor e consumidor agora já é o melhor dos mundos, né? O subsídio em si, então, vai ser a diferença, né, entre o que recebe o produtor e o que paga o consumidor, ou seja, é aquele up a mais que o governo está pagando ali, é o subsídio. Bacana? Vamos partir dessa hipótese e aí o resto é meio semelhante do que a gente viu na aula passada em relação ao imposto, né, mas com algumas diferenças fundamentais. Então, vamos. Temos aí a mesma análise de equilíbrio, onde tem o excedente consumidor inicial e o excedente do produtor. Aí o subsídio, o pessoal vai, digamos assim, deixar mais baratos os bens e serviços, vai subsidiar os custos, de certa forma, do produtor, de forma que a oferta vai se expandir. Então, na prática, é isso que vai acontecer, né? Expansão da oferta, uma queda de preço, né? Então vai ser o subsídio menos, olha, o preço menos o subsídio. Essa queda de oferta vai levar a um preço mais baixo de equilíbrio, tá? Bom, temos aí então aquilo que a gente já definiu, preço recebido ou melhor, pago pelo produtor, que é igual à diferença do preço de oferta menos o subsídio. Olha como agora, pessoal, o preço do produtor no gráfico, desculpa, o preço da demanda no gráfico, ele está abaixo do equilíbrio, como eu falei para vocês, então o consumidor agora paga menos pelo bem. E mais do que isso, né? A quantidade que ele consome, que é essa, que é a quantidade de subsídio, é maior que a quantidade de equilíbrio. Então ele paga menos e consome mais. Já podemos ver aí, então, que para o consumidor o subsídio é muito bom. Tá? Essa, então, é o equilíbrio que é equilíbrio com subsídio. Agora vamos considerar o que recebe o produtor. Vai bater lá na oferta original, com essa quantidade maior, né? E temos então que o produtor recebe mais agora que recebia antes, ou seja, ele recebia o preço de equilíbrio, agora ele recebe PS, né, que está acima do equilíbrio. Então, para o produtor também é muito bom. Ele produz mais e ele recebe mais também, por isso. Ok, bacana. O subsídio, como eu falei para vocês, é essa diferença, então, né, que o governo agora vai pagar para produtores e consumidores. E a área que a gente vai estudar, ela também é diferente lá do que a gente viu em relação ao imposto, né? São áreas diferentes. E a gente vai ter que se subdividir ela nesses quadrantes que vocês estão vendo ali, esses triângulos também, né? Então vai ser essa área A, B, C, D e E. Todas essas áreas aí a gente precisa calcular, né?
para encontrar, digamos assim, as variações, o efeito sobre as variações do excedente do consumidor e do produtor que o subsídio vai causar. Então, bora lá. Olha, deixando mais claro, o A e o C são aquele retângulo ali, né? Eles abrangem só a parte tracejada, né? Então são os retângulos. Né? Esquece agora ali o traço da oferta e demanda. A não ser a área B, E e D. Aí os traços da oferta e demanda fazem parte, sim. Compõem aqueles três triângulos. Cada um é um triângulo. Né? B, D e E. Ok? Todos os três juntos e compõem um retângulo só. Né? Você pode perceber isso. Então, a variação do excedente do produtor vai ser, vamos lá. O que acontece com o produtor? Ele vai receber, pessoal, a área A, porque como a gente viu, o preço vai estar maior que o preço de equilíbrio, o preço de oferta. Então ele recebe a área A, ele recebe também a área B, porque agora em QS ele produz mais do que ele produzia antes. Ok? Então ele recebe a área B, para o produtor é muito bom. Para o consumidor também, porque o consumidor deixa de pagar a área C, ele ganha a área C de certa forma, né? Agora ele está pagando mais barato, ele não paga mais o preço de equilíbrio, paga o preço de demanda que está abaixo, a área C, e também consome mais, como a gente viu, no ponto QS. Então, olha só, o consumidor paga mais baixo e consome mais. O produtor paga mais caro, o produtor recebe mais e produz mais. Então, é o melhor dos mundos. Né? Então, para ficar mais ou menos claro o que está acontecendo aqui, eu vou reconfigurar as áreas totais de ambos, de consumidor, primeiro produtor, depois consumidor, para vocês terem uma ideia de quanto eles ganharam, né, em relação à área inicial. Ou seja, você pode olhar aqui no gráfico, a parte que não está rachurada ali do amarelo, é o que era o excedente do produtor inicialmente. Então ele expande, né, digamos assim, essa área do excedente do produtor, somando a ele mais a área A e B, né, tornando uma área triangular muito maior agora o excedente do produtor. Tá? Então, com subsídio, o produtor expande, né, com a produção, recebe mais, tudo mais. E o consumidor também, olha só, a área azul é a área inicial, e ele expande também a área C e D, né, porque agora ele vai consumir um preço mais baixo e uma quantidade maior. Tá? Então, todos ganham, assim, pelo menos produtor e consumidor ganham, né, com o subsídio. O subsídio é uma beleza. O governo está subsidiando o produto que ele gostaria que as pessoas consumissem mais. Então, ele está transferindo renda, na verdade, para consumidores e produtores. Isso já aconteceu, dependendo do produto. No Brasil, teve nos anos 80 ali um subsídio do leite, uma época. É exatamente isso. Se quer que as pessoas consumam mais esse produto, então se subsidia ela, ou a gente vai ver, né? Se você tem algum interesse que o produtor ele venha produzir mais esse produto, e para isso, né, as pessoas precisam consumir mais, você subsidia também esse produto. Não é tão comum hoje, mas ainda existe subsídios. Ok, mas quem vai pagar por isso? Quem vai pagar tudo isso? Como dizia Lobão. Então, a variação de despesa do governo é exatamente isso, né? Como o próprio nome diz, vai ser uma despesa, ou seja, ele vai ter que pagar. E ele paga o quê? Basicamente tudo. Ele paga a área A, então o governo, né, agora entra negativo para o governo, ele paga a área A, ele paga a área B, ele paga a área C e ele paga a área D, ou seja, tudo que foi para o consumidor, produtor, ele paga. E ele paga a área E também. Olha isso, poxa, mas E também, ele paga todo esse retângulo aí, tudo isso é o subsídio dele, né? Esse retângulo que eu digo é somando todas as áreas A, B, C, D e E, dá um retângulo, toda essa área verde, e tudo é o subsídio do governo, tá? Então ele paga tudo. Só que, claro, né, você deve estar se perguntando que diabo é a área aí que ele está pagando e para quem, né? Porque se você pegar a perda líquida social, que é a soma, né, digamos assim, de todas as partes ali, a variação do excedente consumidor, mais a variação do excedente produtor, mais a variação da despesa do governo, vocês podem ver que alguma coisa não fecha. Por exemplo, então tá, o produtor recebe a área A, quem está pagando é o governo. Tá? Ele recebe a área B, okay?
Quem está pagando novamente é o governo, então corta aqui, corta ali. Assim para o consumidor também, recebe a área C. O pessoal é muito ruim aqui, por isso que a área D. E a gente corta C e D aqui embaixo. E aí vocês podem ver que vai sobrar E, tá? Ah, esse corte foi terrível. Ele vai pagar E também, né? Mas aí você pode se perguntar o seguinte, tá, mas E está onde, né? Como é que ele está pagando E, assim? O que é isso, no final das contas? É externo? O que é esse E, né? Realmente, ele está pagando e realmente pode-se dizer que é externo também, mas o que recebe o produtor é A e B, o que recebe o consumidor é C e D. Mesmo assim, o governo paga tudo, inclusive a área E. Mas como a área E não é recebida por consumidores e produtores, então ela é nossa perda líquida social, pessoal. Ela é o que nos sobra, né? Ou seja, até mesmo o subsídio tem um peso morto, ou seja, uma perda líquida social. E assim como o imposto teve, o imposto é mais fácil de ver, né? O imposto caía consumo, caía produção, e aquela perda de bens, aquela perda de bens e serviços que são consumidos e produzidos é o peso morto lá do imposto. Mas e aqui, né, que se consome mais, se produz mais, e mesmo assim está se perdendo uma área, né, que é essa área aí. O que ela é, né? A gente diz que essa área aí aqui, que já está em vermelho, né, é a nossa perda de eficiência do subsídio. E aí, como é que o subsídio tem uma perda de eficiência? Aí a ideia é o seguinte: para que ocorra esse aumento de consumo e esse aumento de produção, isso não aconteceria no equilíbrio de mercado. Estaria ótimo ali, as pessoas consumiriam e pagariam o preço, né, conforme os custos lá da produção, aquele nível ali estava tudo ok. Mas o governo forçou um aumento da produção e aí forçou um aumento do consumo, pagando mais para o produtor, pagando mais para o consumidor. Isso, pessoal, como vocês podem ver, a oferta ela é crescente, né? Ela é crescente porque os custos são crescentes. Então, na verdade, no momento em que você forçou o aumento de produção, esse aumento de produção forçou o aumento de custos nessa atividade. Puxando esses custos para cima, o governo, para garantir que o subsídio ocorra, ou seja, que efetivamente as pessoas consumam mais e produzam mais, ele paga esse aumento de custos da produção, né? Ou seja, ele paga a área E, que representa esse aumento de custos, né? Ou seja, essa expansão da oferta. Então não vai para o produtor, porque o produtor em si não está recebendo isso, ele está repagando os custos que ele tem com esse aumento da produção, com essa expansão em cima em cima da oferta, como vocês podem ver. A área B ele recebe, isso vem para ele, mas a área E é o pagamento de custo. Tá? E quem recebe a outra parte é o consumidor, que até consome, então, né? Então ele recebe a área D. Mas a área E, ela na verdade é um aumento de custos a mais para expandir a produção até esse ponto, paga pelo governo para garantir o consumo, então, da área B e D pelos agentes econômicos, né? Ou seja, pelo consumidor e pelo produtor. Essa é a ideia. Olha, é assim, ó. Se a gente usar um pouco, a grosso modo, aquela ideia da renda da terra do Ricardo, que ele dizia que eu gosto daquela figura, né, de que a soja tá subindo o morro, né, ou seja, ela, ao invés de ser plantada no que é o comum, as áreas normais dela, ela começa a ir para áreas mais de produtividade mais baixa. Por quê? Porque está forçando uma demanda maior, mas esse preço maior se paga uma região menos eficiente. Se paga por um custo maior, tá? Se for o mercado por si só, então é a atividade entre consumidor e produtor. Mas se for o governo, ele que vai ter que pagar esse aumento de custo, né? Ele que vai ter que, olha, eu quero uma produção maior, eu pago por ela, mas aquilo que ele paga, em partes, é o custo de se plantar numa área menos eficiente, tá? Em parte, obviamente, vai aumentar a produção, então parte vai para o produtor, e o consumo, parte vai para o consumidor. E a parte que ele não vai nem para um nem para outro, que ele só pagou custos, é essa área E, essa perda de eficiência no subsídio. Ou seja, até o subsídio ainda tem seu lado negativo. Olha só, ele tem seu lado negativo na análise de mercado. Já. Então, mesmo que seja uma intervenção que parece ser benéfica do governo,
ainda assim ela está sendo ineficiente, nesse sentido de estar gerando custos que não existiriam se você deixasse as pessoas interagir naturalmente. Mas, além disso, o subsídio... Claro, aí, parêntese, porque isso não está na análise, a parte E está na análise, mas o que eu digo assim da onde vem o recurso que vai para o subsídio? Aí vem de mais imposto. A não ser que o governo esteja keynesiano, né? Brincadeira, imprimindo moeda lá, o governo esteja se endividando, sei lá, vem do imposto. Como está acontecendo agora atualmente, né? Se o governo reduzir imposto de combustíveis, ele vai ter que aumentar em outras áreas se ele quiser se manter fiscalmente equilibrado. Ou seja, se ele tem responsabilidade fiscal, ele faz isso. Olha, eu vou reduzir imposto aqui, mas eu estou aumentando aqui. Ou eu estou reduzindo algum gasto, né? E hoje em dia no Brasil isso não é nem a questão, é uma questão já que ocorreu até impeachment se você não, recentemente, se você não obedecer as leis fiscais que existem. Qual é o nome disso mesmo? Né? Bom, o executivo ele pode responder por crime de responsabilidade fiscal caso ele invente de passar, né, um nível de gastos dele maior do que ele consegue e, no caso do impeachment, se financiar ainda com a própria, com os próprios bancos públicos. Essa é outra questão. A questão é a seguinte, né, que qualquer executivo que venha a existir, que exista agora e daqui para frente, desde o impeachment, sabe que se não tiver responsabilidade fiscal, ele pode responder por isso e sofrer impeachment. Então, tem esse lado positivo, né? Incrível de que você tem que manter, então, certa responsabilidade sobre o gasto, né? E aqui a gente está falando isso, né? Porque se você está aumentando o subsídio, está falando, né? Eu vou abrir esse parênteses aqui, mas se você está dando subsídio para um setor, digamos que você está fazendo uma política setorial, ok, tudo bem, mas de algum lugar ele vai ter que sair. Antigamente não, antigamente a gente tinha um modo keynesiano, né? Modo keynesiano permanente, que chamava de desenvolvimentismo, né? Ou seja, não, eu dou um jeito de me financiar, ou pego empréstimo, não tem outro jeito, pessoal. Claro que isso aqui não é macroeconomia, mas eu estou dentro daquele parênteses ainda, e pode tudo, né? Dentro do parênteses pode tudo. É tudo economia. Aí o seguinte, ou eu vou pegar empréstimo, empréstimo externo, interno, não importa, empréstimo, ou vou aumentar impostos, já estavam deixando oxigênio em termos financeiros para um setor, né? E então, se você vai botar subsídio num, você vai ter que aumentar imposto no outro, né? Ou noutros até. É essa a ideia, né? Não tem o que fazer. E o último caso é o modo keynesiano. Você vai imprimir, vai lá gerar crédito no Banco Central, que você não vai poder mais, inclusive, a partir desse ano, se vocês acompanham as notícias, né, do nosso executivo legislativo, vocês sabem que foi votado lá, talvez sabe, se não sabe, está sabendo agora, a independência, não a independência, mas a autonomia do Banco Central, né? De tal forma que vai ser muito difícil os futuros governos executivos mexer, ir lá e dizer, não, olha, faz com que o presidente pega o ministro da Fazenda, pega o presidente do Banco Central e coloca lá, aumentar os gastos e a Casa da Moeda trabalhar. Ou seja, vão se financiar com a expansão monetária, com o aumento de crédito, sei lá. Não dá mais, pessoal. Isso também já não rola. Então, olha só, tinha 3 fontes principais: endividamento, aumento de imposto e emissão monetária. Emissão monetária, que bom que nosso país está institucionalmente evoluindo a ponto de você não vai poder mais fazer isso, porque emissão monetária, no final, é imposto inflacionário, né? Ou seja, tu gera inflação para se financiar. É isso que se fez sempre no Brasil, né? Nos anos 80 vivia-se inflação, porque para se financiar tu ia lá e expandia a base monetária, estava ok, está financiando o governo. E aí quem está financiando? As pessoas que não conseguem comprar mais, porque o preço sobe, né? A inflação é o quê? É aumentar a quantidade de moeda na economia, desvaloriza a moeda, o preço sobe, quem está pagando são as pessoas. O governo se financiou com isso, né? Então não pode mais.
Graças, né, que não pode mais, porque isso aí é um absurdo, né? Isso faz parte da nossa história. No futuro, acho que as pessoas vão entender melhor de economia, né? Vocês não esperam no mínimo isso, né? Até o final do curso e vão ver que, pô, como é que a gente poderia ter feito isso? Como a gente fez isso? E as pessoas, que no Brasil, as pessoas não tinham acesso, assim, ao conhecimento que tem hoje. Então, talvez o debate público não chegava a esse nível. A inflação era quase que uma coisa mágica, assim, era como elfos, assim, coisas que você não compreendia, simplesmente acontecia. Assim, as pessoas não tinham essa noção, boa parte das pessoas. Hoje em dia não, né? Hoje em dia as pessoas já sabem que endividamento público, desequilíbrio fiscal, essas coisas geram impactos na economia, principalmente inflação, juros altos, essas coisas todas. Então, pessoal, eu estou falando isso, vamos fechar esse parênteses, né? Por conta disso, o subsídio, aqui a gente está vendo essa perda de eficiência pontual. Olha, esse setor está produzindo além do que normalmente ele faria, mas isso está gerando custo e eu estou pagando. Mas se pegar o subsídio como um todo, ele faz parte de algo maior, né? Porque afinal de contas, na melhor das hipóteses, ainda estão aumentando imposto ou tirando de outros setores aí para financiar isso aqui, tá? Ou até me endividando, pegando dívida externa ou interna para fazer isso. Então, por isso que o subsídio ele começou um tempo a não ser mais tão, digamos assim, utilizado. Né? Não se utiliza tanto mais o subsídio. Nos anos 80, a gente teve um boom lá na época que Sarney era presidente. Assim, vocês devem ver isso em história econômica brasileira, ou até quem é mais velho lembrar mesmo daquela época, que teve um boom lá do subsídio agrícola e coisa e tal. E aí também teve um boom de pessoas que pegavam aquele subsídio agrícola. Claro que isso acontece até hoje, mas ali foi um boom mesmo. E sumiu, né? O cara ia morar na Flórida lá, comprava carro, comprava casa. Então, além de tudo, dava subsídio para tentar desenvolver o setor agrícola e no Brasil ainda tem disso, né? Se não há fiscalização, você tem esse paralelo da corrupção acontecendo pelos agentes econômicos. Né? E também, assim, o subsídio, ele também entra no seguinte, porque no comércio internacional, nem sempre você vai poder dar subsídio, porque isso também caracteriza dumping. Ou seja, o que é isso? O que é dumping? É você pagar para que o preço caia tão baixo que você tira os concorrentes do mercado. Só que os caras lá embaixo são casca, né? Os caras lá fora são espertos, né? Ou seja, não pode. Qualquer país que note que outro país esteja fazendo isso vai entrar lá na Organização Mundial do Comércio contra o país, eles vão analisar e você pode até ganhar uma sanção bonita aí se fizer isso. Então, na verdade, pessoal, não pode. Então, o subsídio está mais limitado hoje por todas as questões. Né? Não que ele não exista, mas você não pode fazer qualquer. Agora sim, ele é até tolerado, por exemplo, como se diz, a indústria nascente. Então, tem um setor que você quer desenvolver, coisa e tal. E aí é tolerado que você dê subsídio, isso não chega a ser dumping, mas sim, né, é tido como um estímulo à indústria nascente. Tem essas coisas aí também. Então, veja que o subsídio ainda sobrevive. Tá legal? Bacana. Mas como eu falei para vocês, é bem comum hoje mais assim o subsídio é visto, né, mesmo que não seja tecnicamente, como redução de imposto. Olha, eu estou dando uma redução de imposto, é quase visto como um subsídio, porque afinal eu estou deixando de arrecadar tanto daquele setor, eu estou dando um estímulo, de certa forma, naquele setor. Né? Eu acho que um dos grandes estímulos assim, foi em 2009, né, com a redução do IPI, se não me engano. A gente teve um boom de venda de automóveis ali. Isso aconteceu muito por causa daquela crise a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos. Né? Foi uma crise que pegou o setor financeiro mundial. Então, caiu muito bem assim, a redução do IPI ali. Eu me lembro que o Brasil ele não foi tão afetado pela crise por conta disso. Então, tem essas questões aí. Né? Bom, voltando, descendo aqui novamente para a aula. Vamos lá para o nosso exemplo numérico, então. Bora lá. Não, tem o cálculo das áreas ainda. Mas o cálculo das áreas já é simples para você. Se você entendeu lá no
no imposto aqui vai ser barbada. Então, vai a diferença entre o preço de oferta, preço de equilíbrio, vezes a quantidade, a área A, quantidade de equilíbrio, né? Você tem que tomar cuidado com isso. O B é aquele triângulo ali, PS menos PE, vezes QS menos QE, dividido por 2, é quando é triângulo, na área do triângulo. A área C, PE menos PD, vezes QE, tranquilo, praticamente a mesma coisa que a gente fez lá no imposto. O triângulo de baixo do consumidor ali é D, PE menos PD, vezes QS menos QE, dividido por 2. E no fim, a perda de eficiência do subsídio, né, ou o peso morto do subsídio. Aí você pode pegar toda aquela diferença ali, PS menos PD, vezes QS menos QE, e dividir por 2, que vai dar aquele triângulo interno ali, muito parecido com o que a gente calculou lá, o peso morto do imposto, tá? Esse aqui você tem que calcular mesmo, esse aqui. Aí. E aí está a perda de eficiência, então, né? Quem sabe que é a nossa perda líquida social do subsídio. Então, bora lá para o exemplo numérico, agora sim, exemplo numérico. Ó, novamente, a gente pegou aquele exemplo numérico simples, né? Agora com subsídio igual a 2. A melhor coisa é começar com um exemplo simples, né? Aí depois eu vou passar um exercício que tem que não é tão simples, mas de certa forma é simples, só muda os números, né? Então vamos lá. Isso aqui a gente já calculou, que é o preço e a quantidade de equilíbrio, preço igual a 5, quantidade igual a 20, porque esse aqui, pessoal, essa oferta, essa demanda, é o mesmo exemplo que a gente viu lá no imposto. Só que agora a gente vai aplicar o subsídio em vez de imposto. Mas o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio já está calculado. Então, bora lá. Vamos calcular então o resto, os outros pontos, né? Que é o preço de oferta, o preço de demanda e o próprio subsídio. Então, encontrando preço e quantidade com subsídio, temos agora sim o equilíbrio, mas esse equilíbrio agora se deve manter PS e PD. PS na oferta e PD na demanda. Tá aí, ó. 30 menos 2 PD igual a 10 mais 2 PS. Demanda igual a oferta. Aí você substitui. Lá a gente substitui o preço de oferta, aqui a gente vai substituir o preço de demanda. O preço de demanda é igual ao preço de oferta menos 2, né, que é o subsídio. Aí substitui aqui. Deixa eu pegar. Então ele aqui a gente substitui aqui, pessoal, nem precisa, eu já tenho aqui o PD, né, que é igual a PS menos 2, está sendo substituído, e aí toda aquela igualdade ali, né, fica somente agora dependente de PS. O S é igual a 2, é só colocar ali, né, e aí resolver para PS, tranquilamente você chega no preço de oferta igual a 6. Como vocês podem ver, acima do equilíbrio, então ok. É isso que a gente espera de um preço de oferta que não tem subsídio, o produtor recebe mais. Facilmente agora substituímos lá na equação e chegamos no PD, no preço de demanda, que é o 6, o PS, menos o 2 do subsídio, que dá 4. Está aqui embaixo, né? Então já temos tudo para calcular as áreas, né? Tá? Ah, não, faltou a quantidade com subsídio. Aí você pode pegar lá a quantidade de demanda e substituir PD lá, que é 6, que é 4, desculpa, e a gente chega em 22, ou pegar de oferta e substituir PS, que aí sim é 6, e aí você chega também em 22, né? Tem que bater. E tá aí, todos os pontos que a gente precisa para calcular as áreas, tá? E tá, vamos calcular o subsídio. Então tá, as áreas a gente já viu, é A, B, C, D e E. Temos os pontos agora numéricos aí que podemos calcular. Então a área A, tranquilo, 6 menos 5 vezes 20, igual a 20, tá? A área B, 6 menos 5 vezes 22 menos 20, que na verdade vai dar 2, dividido por 2 dá 1, tá? E aí, tranquilo, é só continuar. A área C, que vai ser 4 menos 5 menos 4, é só olhar para o gráfico, né? Não tem erro aqui. Né? 5 menos 4 vezes 20, que dá 20. A área D,
que aí é 5 menos 4, vezes 22 menos 20, dividido por 2, que dá 1. Tá? E a área E, pessoal, então vai ser lá, ó, 6 menos 4, vezes 22 menos 20, aqui embaixo, né? Ó, aqui e aqui, dividido por 2. Como a gente pode ver, dá 2, essa área E. Então temos todas as áreas. Agora fica tranquilo, né, de calcular os excedentes. Está aqui o cálculo dos excedentes. Já sabemos, então, a variação do excedente do produtor é positiva, A mais B, ou seja, então, 20 mais 1 dá 21 milhões. Milhões é aquilo que eu falei para vocês, né? Dá 21 unidades monetárias, se quiser. A variação do excedente do consumidor, C mais D, ele ganha, né? Então, é 20 mais 1 dá 21 também. E a variação do IO, o que é o IO? Impacto orçamentário, tá? O impacto orçamentário é aquilo que vai impactar sobre a despesa do governo. Então, vai ser menos A, menos B, menos C, menos D, menos E. Lembram disso? Se a gente somar tudo, A mais B, mais C, mais D, mais E, e no final colocar o negativo lá, temos aí 44. Né? 44 negativo, 44 milhões que o governo gastou nesse subsídio, vamos supor, né? Tá bom, pessoal? E aí, claro, a perda líquida social, né? Que tá aí é menos 2, que é o E, né? É o E, não tem muito. Então, menos 2 é a perda líquida social, não vai nem para consumidor e nem para produtor. É claro, é só somar o excedente produtor e do consumidor dá 42 milhões. E no final o governo gastou 44 milhões. Então, 2 se perdeu aí, foi pago com os custos, né? A ineficiência do subsídio, tá? Bacana, pessoal, legal. E agora tranquilo, né? Já dá para a gente fazer um exercício, então. Aqui é aquele mesmo exercício, vejam bem que deve ser o exercício da lista. Pode ver que a oferta e a demanda, né? As funções de oferta e demanda são a mesma, do exercício lá do imposto. Só que agora é o item B. O item B, então, desse tipo de exercício é sobre subsídio. Ele te dá a taxa de subsídio, aí você tem que calcular lá, achar os pontos, né? O preço de equilíbrio, quantidade de equilíbrio, que como vocês já fizeram lá do imposto, já devem ter. Aí o preço de oferta, preço de demanda e a quantidade com o subsídio. Achou esses pontos, aí subdivide lá as áreas, né? A, B, C, D e E, como a gente viu, e calcula cada área. A, B, C, D e E, é rapidinho de fazer isso, né? E por fim, as variações do excedente do consumidor, do produtor, e o impacto orçamentário nesse caso, né? E a perda líquida social. Mas os resultados estão aqui, então vocês podem conferir que se o cálculo que vocês estão fazendo está dando tudo certo, tá? Então são esses resultados aqui. Veja que o produtor e o consumidor ganham, há um impacto grande, né, sobre o orçamento do governo e há uma perda líquida social também. Tá bom? Então façam esse exercício, tá? Mantenham-se ativos, mantenham-se fazendo os exercícios. E não só esse, né? Vejam que na lista tem outros semelhantes que vocês podem fazer já. Tá? Já vamos fazendo tudo que é exercício que tem um subsídio semelhante a esse. Que outros exercícios semelhantes a esse vão ser o item B, né? Do subsídio. Tá? E mete bronca aí. Bom, e quem ganha mais com o subsídio? Produtor ou consumidor? A mesma pergunta, né? Semelhante que a gente viu da aula passada, só que para o subsídio. Novamente depende, e a gente vai ver que também depende da elasticidade. Olha, pessoal, nesse caso aqui, que a gente sabe que a demanda é inelástica, a oferta é mais elástica, vocês podem ver que o produtor recebe menos que o consumidor. Então, uma demanda inelástica significa que quem mais recebe o subsídio é o consumidor. Então, ele paga um preço mais baixo para consumir mais. Como a demanda é inelástica, pessoal, para ele consumir essa quantidade a mais que a oferta vai colocar no mercado, dado que é inelástico, o preço vai ter que cair significativamente. E por isso, então, que ele acaba recebendo mais. Então, veja bem, o ganho do excedente do consumidor é maior quando a demanda é inelástica. Então, se a demanda for relativamente inelástica, frente a uma oferta elástica, quem recebe mais é o consumidor. E o contrário é verdadeiro? É verdadeiro. Vamos ver?
Então tá aqui a oferta, né? O quanto recebe o produtor, e dá para ver que é maior do que o que recebe o consumidor, né? Relativamente, digamos assim. Então também é válido, claro, né? Se a oferta for relativamente inelástica frente à demanda elástica, aí o produtor também é quem recebe a maior parte do subsídio. Porque veja bem, como ele é inelástico, para ele produzir mais, ele precisa receber muito mais, né? Há uma inelasticidade, talvez os custos sejam relativamente mais altos. Então, para aumentar essa produção ao nível que, digamos assim, o governo deseja, ele tem que pagar mais o produtor aí, tá? Então, o produtor recebe mais por ter uma oferta inelástica. Legal? Bacana? Então, bora lá. Então tá, pessoal. E aí, pela aula de hoje é isso, né? A gente analisou o subsídio, tá? E aqui tá mais um vídeo lá para nossa coleção de vídeos que vocês já estão assistindo, e espero que vocês estejam fazendo aqueles resuminhos dos vídeos, né? E esse aqui continua sendo uma forma de valoração do serviço ecossistema. Nesse caso aqui em específico é a precificação hedônica. Legal? Mais uma forma de precificação. Vejam que é difícil precificar, né, bens e serviços que são do ecossistema, né? Você tem que fazer alguns subterfúgios, né, para conseguir chegar numa aproximação de preço, porque não está no mercado muitas vezes. Então você tem que... E essa é mais uma possibilidade, tá? Analisem aí e até a próxima aula. Valeu, fui. Esse método de valoração ambiental tenta quantificar o valor dos serviços ecossistêmicos examinando o preço das casas. Se as pessoas valorizam parques, lagos, vistas bonitas e não gostam de poluição, então provavelmente o valor dessas coisas estarão refletidas no preço das casas que estão perto ou que têm essas características. Então, a ideia é que se o preço da casa depende das características da casa, então nós podemos pegar informações sobre o preço e as características das casas como, por exemplo, o número de quartos e a distância de amenidades, e depois usar a análise de regressão para construir uma função que pode nos ajudar a prever como o valor da casa mudaria na falta de determinados serviços ambientais. Então, esse método é melhor para estimarmos os serviços ambientais que influenciam o preço das casas, como o valor de estar perto de uma área preservada, ou de um parque, ou de ter uma vista bonita, e também os efeitos negativos da poluição. Esse método é legal, pois observa diretamente o comportamento das pessoas. O preço das casas são comparáveis, eficientes e as informações são confiáveis e estão, em geral, disponíveis. Deveria ser relativamente fácil obter essa informação, apesar de que, para fazer a análise dos dados, um pouco mais de conhecimento técnico é necessário. Nós teríamos de tomar um pouco de cuidado. A relação entre a qualidade ambiental e o valor da propriedade pode não ser linear. Além disso, o método só leva em consideração a disposição das pessoas a pagarem por diferenças percebidas nos atributos da casa. Então, por exemplo, se as pessoas não sabem que a poluição do ar é ruim para a saúde ou que aquela propriedade está sob risco de poluição ambiental, os serviços ambientais podem não influenciar o preço das casas. Um grupo de pesquisadores do Centro de Estudos e Pesquisa da Ásia e do Pacífico da Universidade Nacional da Austrália estudou a relação entre o meio ambiente e o preço das casas, considerando a poluição do ar. Eles encontraram que os formuladores de política pública frequentemente encontravam desculpas para explicar o porquê que eles não consideravam a questão da poluição atmosférica nos países em desenvolvimento, algumas vezes sugerindo que as pessoas simplesmente não se importavam. Então, os pesquisadores quiseram ajudar a quantificar isso. Eles escolheram a província de Jakarta, na Indonésia, por causa da disponibilidade de dados e porque a poluição do ar se tornou um grande problema lá. Eles usaram a pesquisa familiar da Indonésia para encontrar o preço das casas, assim como o tamanho das casas, o número de quartos, o material utilizado para as paredes, teto e piso, disponibilidade de água, taxa de emprego na área e se as pessoas tinham ensino superior, acesso ao transporte público e distância do centro da província, foram usados como medida de acessibilidade de emprego. Esses são fatores que afetam o valor das propriedades. Eles usaram essas variáveis como variáveis explicativas e o preço como variável dependente.
Para encontrar informação sobre a poluição do ar, eles se basearam num estudo do Banco de Desenvolvimento Asiático que foi feito, mais ou menos, no mesmo tempo que a pesquisa familiar. A qualidade do ar foi medida com base na concentração de 6 agentes poluidores. Os dados foram apresentados apenas por subdistrito. Então, ao invés de usarem esses dados, eles tiraram a média dos níveis reportados entre os subdistritos para obter uma distribuição contínua dos valores de concentração. No final, eles encontraram que 5 dos 6 agentes poluidores se correlacionam negativamente com os preços das casas, sugerindo que as pessoas se importam com a poluição atmosférica, mesmo se eles não forem muito ricos, o que não deve vir como surpresa. Eles também podem quantificar isso. Por exemplo, eles encontram que cada micrograma de dióxido de enxofre por metro cúbico tinha um impacto negativo no preço das casas de $28 de 1997. Esse é o último método de valoração que vamos estudar aqui. Os próximos métodos serão baseados nas preferências, onde através de pesquisas nós podemos valorar os serviços ecossistêmicos.